Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já pensou em usar o GeoGebra para produzir o seu material de trabalho? Você já pensou em algo como gerar automaticamente uma construção que conversa com uma das atividades que nós fazemos na educação básica? Veja, com este botão eu aperto e vou gerando uma lista de sistemas e soluções. Pergunto, se você estivesse interessado em discutir vários sistemas em simultâneo, talvez para discutir qual seria o melhor método dado o sistema, como este primeiro, que a gente poderia somar as equações e calcular o y, de certa forma, mais facilmente, você pode me responder quanto tempo isso gera? Qual a dificuldade que isso me traz? Veja, eu estou produzindo tudo isso com este botão de gerar sistema. Ele tem aqui, na sua aba Programação, um conjunto de comandos que eu pretendo mostrar para você agora, passo a passo, de modo que possamos juntos aprender e pensar na possibilidade do GeoGebra gerar material para além daquele trabalho que fazemos copiando da internet os sistemas. Essa seria uma das ideias, né? Você poderia configurar os seus sistemas para ter ou não ter solução, você poderia configurar o sistema para ter soluções de uma certa característica. Bom, eu espero que depois que eu mostrar os passos, você acabe por usar a sua criatividade e conseguir os resultados que lhe parecem mais interessantes. Vamos lá, vamos começar essa construção aqui do zero numa outra janela do GeoGebra, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser iniciar construindo este botão. Este botão aqui é aquele botão que a gente vai passar a chamar de gerar o sistema. Eu vou escrever aqui, então, gerar o sistema. Bom? E vou só dar OK. Só dar OK. Vou usar esta linha da entrada de comando, porque aí ela tem um completamento, né? E nos ajuda ali a ver quando tem um parênteses faltando, com a coloração. Então eu vou te convidar a usar a execução de scripts, né? A execução de lista de textos. Tem o comando executar, e só faz isso se usar uma lista de texto. Certo? Então, antes de eu continuar aqui com executar, eu vou lhe sugerir ver este comando. Vamos construir uma sequência, vou usar aqui a expressão, variável, valor inicial e final. Se é para gerar textos, você coloca as aspas. Vou abrir uma aspas. Bom, já vou fechar essas aspas, vou retornar e vou considerar dentro do meu problema qual é uma generalidade que me permite criar nomes para depois ajudar a endereçar as coisas. Eu penso numa ideia de que sistemas de equações lineares podem ser descritos por equações AX mais BY igual a C. Então eu vou produzir aqui os coeficientes A primeiro para lhe mostrar como é que eu gero uma sequência de textos. Nós vamos fazer aqui A, underline, vou abrir e fechar essas chaves, porque se eu precisar trabalhar com valores muito grandes, que passa de um dígito, não tem problema, tá? Mas aqui dentro eu quero uma captação da variação que eu posso produzir com a sequência. Então também vou colocar umas aspas duplas aqui, voltar para dentro delas e vou colocar assim, ó, mais e mais. E vai ser a variável dessa sequência. Então aqui eu estou criando um nome. Só que eu quero dar uma característica já. Então aqui, antes dessas últimas aspas, eu vou colocar um igual e vou usar número aleatório. Bom, fazer isso de -5 até 5 na variável i, indo de 1 até 10. Eu vou abrir aqui um pouquinho para você poder ver e vou pedir para mostrar isso no formato da definição.
ok? Qual é o formato dos valores? Ele produziu vários objetos aqui para mim. Todos eles estão entre aspas e separados por vírgula. Então, agora, se eu colocar executar aquela lista de textos que tem o nome de L1, ele não vai funcionar, porque o comando número aleatório tem de estar em inglês. Então, aqui vem um ponto muito importante. Deixa eu fechar. Tá brabo aqui, né? Porque a sintaxe do comando número aleatório tem que estar em inglês. Então, vou fazer o seguinte, vou apertar aqui, vou copiar, vou dar Ctrl X. Na verdade, eu posso até apagar essa lista 1 e vou voltar e começar a escrever o comando executar. Executar a lista de textos, dou o Ctrl V, uma sequência de textos, só que eu já sei que aqui onde é o comando número aleatório, eu preciso da sua versão em inglês. Reforçando, você pode vir aqui na ajuda, procurar em todos os comandos o comando número aleatório, tá? Pode procurar aqui, vamos lá, número aleatório, e pedir para exibir ajuda online. Com isso, você abre um site em que todas as instruções e também a sintaxe do comando em inglês aparece, né? Olha aqui, é random between. Então, eu vou só copiar isso daqui e vou voltar ali no GeoGebra, ou o comando executor, né? Quando eu mudei de janela, ó, vou selecionar o número aleatório e vou dar Ctrl V. Vou dar Enter. Veja, ele criou 10 objetos livres, de A1 até A10, e são baseados no comando número aleatório. Aqui, se eu ficar apertando o F9, eles mudam de valores. A gente vai colocar isso dentro do botão. Vamos fechar, então, aqui essa ajuda. Vamos fazer o seguinte, esse último comando aqui, eu puxo e vou copiá-lo. Ctrl C. Certo? Ou Ctrl X para recortar. Ou dentro das propriedades desse botão de gerar sistema, na aba programação, na aba ao clicar, colar este comando. Só que eu estou pensando dentro do meu contexto. Eu quero gerar um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Então, aqui esse meu i me parece suficiente ir até 2. Bom, eu também preciso do coeficiente b e do coeficiente c. Então por que não selecionar isso daqui, dar o Ctrl C, dar um Enter no final da linha para produzir uma nova entrada, dou o Ctrl V e vou mudar só o nominho aqui, onde é A para B. Vou no final, clico, dou o Enter, crio uma nova entrada, estou vendo aqui pelo 1, 2 ou 3, vou dar outro Ctrl V e vou montar aqui então o C. Certo? Vamos fechar e testar? Ó, que legal. Estou clicando aqui e ele está produzindo algum. Vamos selecionar todo mundo. Cliquei no primeiro, Shift no teclado, cliquei no último e apaguei. Clico de novo no gerar. Eu já tenho aqui, ó, 3 pares com os nomes que me interessam e vão me ajudar a trabalhar agora, a produzir o meu sistema. Espero que isso esteja lhe parecendo tranquilo. Vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente já sabe que precisa construir, então, ali o comando executar e vincular a ideia de uma sequência de textos. Eu acho que dá para fazer nessa passagem, de dentro do botão, já com parte do comando que já está produzido. Vou dar mais um Enter aqui na linha 3, no final da linha 3. Vou dar um Ctrl V, que é o que estava na minha memória. Só que agora eu quero produzir equações. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no lugar deste A, eu vou colocar EQ, underline I, certo? E vou atribuir este nome EQ 1, 2 ou 3, que é o que eu vou produzir aqui, a
uma equação e não mais a um valor aleatório. Então, eu vou vir aqui, vou apagar esse valor aleatório até aquelas últimas aspas. Esse igual, como eu vou ter uma equação, já vou ter o sinal de igual, para atribuir o nome eu uso 2 pontos. Bom? E aí agora a gente pega esses coeficientes que já estão prontos aqui para a gente. Ó, vou copiar o A, indo até aqui. Vou colocar aqui na frente dos 2 pontos, V. Isso vai multiplicar o X e vai somar com o B. Então, eu vou ali na outra linha, vou copiar, só ter aqui antes do igual, dar um Ctrl C, depois do mais do X eu vou colar com Ctrl V, e isso vai multiplicar Y. Bem? Bom, agora isso tudo vai ser igual a um termo independente, que é este C. Então, eu venho aqui, copio até antes do igual, dou o Ctrl C, e bem aqui na frente do igual, dou Ctrl V. Veja, ele está aparecendo em 2 linhas, mas mesmo que eu diminua a janela, entenda, é uma entrada só, porque está ligada a este número da linha. Tá? Vamos ver se deu certo? Vou fechar aqui e vou gerar o sistema. Olha que legal. Já gerei o sistema. Toda vez que eu clicar aqui, eu gero um novo sistema. Já está interessante, acredito eu. Acho que agora seria importante a gente criar a intersecção, né? Usando a ferramenta, porque aí automaticamente a gente pode, ferramenta ou comando, a cada clicada neste gerar o sistema, conseguir a informação das soluções. Como eu vou fazer isso? Eu vou aqui em cima, vou dizer I maiúsculo, para lembrar que esse ponto é o ponto de intersecção, vai ser igual a intersecção de quem? Bom, desse jeito que eu trabalhei, eu estou gerando só a equação 1 e a equação 2. Então, aqui é só colocar a equação 1, pular e a equação 2. Mas é com underline, né, William? Então, se tem um underline, vou colocar um underline aqui e um underline ali. Vou pegar esse comando todinho. Tem que definir um nome, tá, gente? Porque eu quero usar dentro deste botão. Então, a cada nova passagem, no final da linha 4, vou dar um Enter, dar um Ctrl V. Se você não der um nome aqui, a cada nova passagem, ele vai criar novas intersecções, vai encher a memória, vai fazer uma poluição visual, isso não te interessa, tá? Vou fechar e vou gerar o sistema. Ó, o I já apareceu aqui e este I já apareceu aqui. Talvez interesse mudar já o tamanho, a cor dele. Vamos botar ele em roxinho, vamos aumentar para ele ficar bem destacado aqui, ó. Legal, continuo fazendo e estou percebendo, né? Mas olha, eu quero aproveitar essa área visual e toda hora eu vou ter que ficar dando zoom? Não. Esse é um ponto importante da gente ver esses scripts já arrumando as coisas para a gente. Vai aqui na entrada de comando, escreve assim, ó, centralizar. Aí ele dá o comando centralizar a janela de visualização e a gente põe o nome daquele ponto I. Não dá Enter. Seleciona tudo. Ctrl X, vai lá no botão de gerar o sistema, clica nas propriedades, final da linha 5, dá um Enter, Ctrl V. Certo? Bom, vou fazer no passo a passo, porque eu acho que assim vai ficar melhor. Ó, não importa onde vai aparecer esse ponto, a janela vai saltar para aquela posição. Para gente que quiser avaliar ou fazer uma atividade em conjunto com as pessoas, isso nos ajuda muito, né? São possibilidades ali, então, do meu sistema. Mas olha, esse ponto I aqui, eu podia pedir para ele mostrar lá nas suas propriedades, em básico, o rótulo usando nome e valor. Eu acho que você... Mas ele vai vir com as aproximações decimais. Eu não quero isso. Eu quero os valores fracionários, porque parecendo mais com o que a gente já faz na sala, que o nosso estudante está acostumado. Então, eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Vou voltar aqui no ponto I, nas propriedades. Essa janela já está fora toda hora, né? E vou pedir para deixar só o nome dele mesmo. Bom, você pode fazer isso agora.
você vem aqui, ó, nessa linha em cima, e começa a escrever o comando formato. Tem aqui, ó, formato corpo quadrático, que funciona para número e para ponto. Bom, esse I é um ponto, né? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar isso, vou pedir o comando formato corpo quadrático em texto. Vou selecionar tudo, vou dar Ctrl X, vou mudar aqui o rótulo para legenda e colocar na legenda Ctrl V. Vamos ver se vai funcionar? Não, né? Ele não vai fazer esse ato para a gente. Então, não é um bom caminho. Vou voltar aqui nas minhas propriedades, vou dizer que eu quero só o nome, vou pegar esse comando aqui, vou dar um Ctrl X, vou voltar lá no botão 1, já que a aba já está aberta aqui. Botão 1, programação, ao clicar. Depois que eu centralizei essa janela aqui, vou fazer o seguinte, eu quero o ponto I, mas vai estar numa posição enésima, né? Uma posição que varia. É importante ter um nome diferente. Eu vou dar um igual, vou escrever Ctrl V. Então, isso daqui vai me mostrar, ó, eu vou dar um gerar, olha que bacana. Aqui está o corpo quadrático, né, mostrando as coordenadas daquele ponto. Acho que também, talvez lhe interesse agora clicar aqui e mudar o seu preenchimento. Preenche ali para aparecer o corpo do botão, ó, a cor do ponto, me desculpem, a cor do ponto associado, então, à expressão algébrica das coordenadas deste ponto. E agora eu acho que está ficando legal. Estou gerando, está modificando, ele está fazendo isso. Agora, uma outra informação era gerar o sistema linear, né? Deixa eu falar de um comando aqui que talvez você não tenha visto ainda. Tem aqui o comando tabela de texto. Vou escolher, vou dar Enter e vou pedir ajuda online. Vou trazer a aba aqui para a gente. Vou mostrar para vocês. Dá para fazer muita coisa com o comando tabela de texto, mas ele também, olha, tem um truquezinho bem bacana aqui, ó. Bem nesse ponto aqui embaixo, você consegue fazer um sistema. Eu não vou nem sofrer, gente. Eu vou só pegar, copiar tudo. Selecionei, copiei, vou voltar lá no GeoGebra, tá bom? Voltar aqui em cima, vou dar Escape para o comando não atrapalhar. E dentro de gerar o sistema, janelinha que não quer aparecer no lugar, gente, peço desculpa. Eu vou fazer a mesma ideia, tá? De criar aqui uns valores como esse do ponto I, mas agora sempre me mostrando só a tabela de texto. É bom dar um nome. Se você quer que a cada clicada no botão o objeto se redefina, eu acho bom fazer isso. Vou fazer assim, ó, S de sistema vai ser igual a Ctrl V, a tabela de texto. Só que eu não quero esta equação fixa. Eu quero a equação 1 e a equação 2. Então aqui, ó, não precisa se preocupar, você apaga tudo, inclusive as aspas, e coloca EQ underline 1 na outra cor, na outra linha, que seria a outra equação, apaga tudo, EQ underline 2. Tá? Olha que bacana, ele já vai fazer verticalmente um empilhamento das equações e vai colocar aqui, né, essas chaves estendidas. Vamos experimentar? Vou dar o OK e vou gerar o sistema. Ó, essa está interessante. Isso está o meu sistema. Eu estou achando, não vai ter, né? Não vai ter jeito, essas coisas vão acabar se cobrindo. Eu vou fazer o seguinte, cliquei com a direita no mouse e segurei e vou arrastar o gerar o sistema aqui para baixo. Tá? Por enquanto, aquela posição está interessante. Eu estou vendo a equação. Se você quiser, saiba que esse objeto tem as possibilidades de usar atributo também. Você pode colocar um pouco maior, usar aqui o médio, não se esqueça disso. Então, gerando a equação, bom, eu já gerei o ambiente que vai me permitir, por exemplo, empilhar as várias equações. Até aí, eu acho que está bem tranquilo. O que você acha? É bastante interessante, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar num botão que
que pode limpar essa coisa toda? Quando eu cansar ou quando eu quiser renovar uma lista, será que toda hora eu vou ter que ficar apagando? Né? Perceba, se eu vier aqui selecionar o A e vier até aqui embaixo, no C2 e dar delete, apaga todo mundo. Então eu vou fazer essa mesma coisa. Vou criar um outro botão, vou colocar aqui embaixo e vou automatizar esse processo. Vou escrever limpar. Vou dar Enter. Tá? Vou clicar no OK. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, propriedades do botão de gerar o sistema e vou pegar essa primeira linha aqui, vou dar um Ctrl C e vou fechar. Bom, vou usar o comando apagar. Então, aqui na entrada de comando, quero mostrar uma coisa para você. Ó, apagar. O apagar apaga pelo nome do objeto. Mas, como eu vou colocar dentro do script, né, executar uma sequência, esse comando apagar precisa estar em inglês. Você pode dar o Enter, pesquisar, mas é o nosso famoso delete que nós estamos um pouco acostumados. Dentro do botão limpar, vou em propriedades, e aqui na primeira linha eu vou dar Ctrl V. Então eu quero que execute a sequência de... Ó, não é gerar esse ponto. Então eu posso apagar até aqui essas últimas aspas. Fazer o que com esse coeficiente A que vai estar variando de 1 e 2 aqui sempre? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar, vou dar Ctrl X e vou escrever o comando em maiúsculo, a primeira letra, delete. Abro parênteses, fecho parênteses e dentro do parênteses coloco Ctrl V. O que você achou? Legal? Bom, se isso vai funcionar para o A, eu seleciono este, vou no final da linha, dou Enter, dou Ctrl V, dou Enter, dou Ctrl V. Eu quero que ele apague o A, na segunda linha eu quero que ele apague os coeficientes B, né, os índices variando, e aqui os coeficientes C. Vou dar OK, vou gerar o sistema. Gerei, cliquei no limpar. Opa, está limpando, ó, que bacana. Até aí, então este botão pode também lhe ser útil. Acho que o último passo do que eu quero lhe mostrar é o seguinte. Eu acho que você deveria poder julgar este sistema, tá? Acho que você deveria aproveitar esses atributos visuais. E uma possibilidade de trabalhar com esse comando executar é que ele vai gerando os objetos livres. Olha uma coisa, eu posso mexer no atributo da equação 1 aqui, ó. Vou colocá-la em azul. Depois vou mexer no atributo da equação 2, vou colocá-la em vermelho. Vou voltar aqui e vou gerar o sistema. Ó, como eu modifiquei os atributos das equações 1 e 2 que são livres, o comando que faz a tabela de texto gerando o nosso sistema também herda essas atribuições. Talvez isso lhe interesse, como eu disse antes. Certo? Então, toda vez que eu apagar, professor, vai acontecer de eu precisar modificar as cores dos objetos? Sim. Toda vez que você limpar, se você não entrar dentro do comando gerar o sistema e colocar linhas de comando para executar, né, a ideia de mudar cores ou mudar atributos da forma, você vai precisar fazer isso. Né? Ele vai ficar sempre peladinho. Veja, ó, limpei, gerei, ficou pretinho. Mas eu acho que é mais fácil quando você abrir um arquivo como este, o qual eu planejo também disponibilizar aí, você perceber que pode sempre, né, remodificar aqui os atributos e as coisas vão acabar herdando as características que lhe interessam. Talvez nem valha a pena tanto esforço, né, para montar um script mais complexo. É o que eu penso. Vamos ao passo final. Vamos gerar um último botão que pode lhe permitir montar aquela tabela colecionando os sistemas, mas que também lhe permita antes julgar o sistema para ver se ele é interessante para ir para uma lista de exercícios ou para uma lista de discussão. O que você acha? Então, eu clico aqui em botão, vou aqui embaixo e vou criar o botão que eu vou chamar de adicionar à lista. Tudo bem?
Por enquanto, vou só dar OK e a gente deve pensar um pouquinho sobre o que nos interessa. Olha, você quer que esta tabela de texto vá para dentro de uma lista, porque depois eu vou usar aquele comando, esse mesmo comando, tabela de texto, para empilhar os sistemas e as soluções. Eu já tenho um sistema, eu já tenho a solução. Vamos pensar, eu vou fazer o seguinte, vou criar duas listas primeiro, tá? Mas vou explicar por quê. Ó. Tabela de texto, ele usa em cada linha ou coluna, é você que vai determinar se vai colocar um V, um H de horizontal, né? Como a gente viu aqui para fazer o sistema linear, que a gente pode customizar lá na frente, mas cada coluna ou cada linha tem que ser uma lista. Então, deixa eu fazer assim, ó. L1, vou criar aqui primeiro o meu comando L1. Bom, acho que por enquanto não tem drama. Vou criar a lista vazia. Vou repetir aqui o comando e vou chamar de L2. Vou dar Enter. Agora que essas listas já existem, eu quero, dentro do botão adicionar, nas propriedades, na programação, ao clicar, redefinir. Né? Então aqui eu não vou colocar L1 igual a nada. Aqui é preciso fazer um certo cuidado. Eu vou usar o comando chamado definir valor. Então, definir o valor do objeto para uma nova característica. Mas quem que eu quero redefinir? Eu quero redefinir essa lista L1. Então, vou dizer que defina para mim a lista L1. Como? Eu quero que você pegue esse comando de texto e coloque lá dentro. Então, aqui, nesse segundo campo, eu poderia escrever anexar. Anexar, certo? Um objeto a uma certa lista. Então, eu vou anexar este objeto, o S. Então, ali dentro, coloco S. Então, anexando o S a quem? A própria lista L1. Mas tem que tomar um cuidado. Como isso daqui vai vir como lista, que é uma tabela de texto, que a gente acaba vendo como lista, ele vai anexar e vai produzir lista de listas. E aí não vai funcionar bem na tabela de texto. Tem que ser uma lista com objetos simples. Então faz o seguinte, ó, selecione esse anexar aqui até esse último parênteses, dá Ctrl X e usa o comando nivelar. É independente de quantas vezes ocorrer, ou que você clicar no botão ali de adicionar a lista, ele faz isso. Ctrl V, vou pegar todo este comando, vou dar Ctrl X, e dentro, vou lembrar você, ó, dentro do botão adicionar a lista, na aba programação, ao clicar, na primeira linha eu vou dar Ctrl V. Bom, eu quero duas linhas, duas colunas. Uma onde vão estar os sistemas e uma outra onde vão estar as suas soluções evidentes. Mas eu quero aquelas soluções com aquela característica, né, gente? De aparecer no formato do corpo quadrático ali, né? Se aparecer frações, se aparecer radicais. Então, faz o seguinte, vou dar um Ctrl V e aqui, ao anexar a uma segunda coluna, vai ser essa L2. Então, aqui embaixo eu coloco anexar, né? Definir o valor da lista 2 como o ato de anexar e nivelar, produzindo uma lista só, os elementos que eu vou querer daquele I enésimo, né? I, underline, N. Pronto, fechei. Bom? O que você acha disso? Tá interessante? Tá legal. Mas antes, para que funcione bem e fique tranquilo, eu vou exibir a segunda janela de visualização. Primeiro, porque eu acho que isso vai nos ajudar a aproveitar melhor o espaço e não criar tanta poluição visual. Clico aqui, né, nessa janela de visualização 2, tiro os eixos, já não está com a malha. Bom, pensa nisso. E agora eu vou criar o comando tabela de texto. Tabela de texto, lista, que vai pegar o L1
e o L2. Então, L1 e a L2 na segunda coluna. Vou tirar aqui por enquanto, sem formatar. Vou dar um Enter, sabendo que eu cliquei por último na janela de visualização 2. Assim ela vai aparecer aqui. Dou Enter. Ela está vazia, ó. Está bem aqui nesse cantinho, ó. Está vazia. O que está acontecendo? Bom, eu quero adicionar esse sistema? Talvez não. Talvez eu olhe e acho que ele está muito simples, solução fácil. Eu gero o sistema. Gostei deste. Agora eu clico aqui, ó, adicionar a lista. Ele vai aparecendo. Bom, e se eu fizer de novo? Gero outro sistema, gostei da expressão, clico. Olha, ele está fazendo na horizontal, isso vai encher logo a tela, acho que não vai ficar bom. Então a gente vai fazer o seguinte, vai clicar 2 vezes aqui na minha tabela de texto, depois da segunda lista, que seria então a segunda coluna, porque eu quero que fique em vertical, vou colocar vírgula, abrir aspas, apertar V e aspas e dar Enter. Olha lá que bacana. Então, na primeira coluna vai ficar L1 e na segunda coluna L2. Gero o sistema, gostei, adiciono. Gero o sistema, gostei, adiciono. Então, você já poderia aqui, com essa figura, né, exportar. Né? Se você fizer um Ctrl, né, selecionar com a direita do mouse, igual eu fiz aqui, ou no arquivo, clicar em exportar e fazer uma cópia para a área de transferência, abrindo, por exemplo, um editor de texto como o Word, ou levando para um editor de imagem, onde você quisesse fazer outras coisas, você poderia. Veja, estou trazendo aqui o Word, vou dar só um Ctrl V, vou maximizar a tela, deixa eu aproveitar para você aqui. Ó. Diminuir um pouquinho esse zoom. Ó, você traz o sistema e pode... Se você depois estudar mais, a gente pode já deixar colocando aqui nomes, né? Ou colocar um enunciado aqui em cima, ou usar dicas como a do Sérgio de levar essa imagem para um outro software que nem o Inkspace e fazer recortes, ou você simplesmente, né? Deixa eu cancelar aqui, não quero fechar, quero voltar no nosso sisteminha que nós estamos produzindo agora, está aqui. Você poderia fazer seleções em partes, né, gente? Você poderia pegar só um pedacinho aqui com a direita do mouse, vir no arquivo, fazer então, exportar, copia para a janela, vamos voltar lá no Word, vamos ver se isso vai funcionar, seleciono, vou apagar, vou dar Ctrl V. Ó, trouxe só aquele sistema. Talvez não seja o sistema que você quer, mas dá para mostrar e que você pode gerar esse material. Quer melhorar um pouco a apresentação disso daqui? Lembre-se, se você gera o sistema e modifica os atributos que nem de cor, olha, toda vez que você fizer a mudança, essa cor vai passar para cá. Ó, adiciona a lista, no topo está o último sistema adicionado com as cores. Bom, eu quero limpar isso daqui. Lembra? Você poderia... Toda vez, ó, ao clicar em limpar aqui, a tabela não some. Por quê? Porque eu não redefini a L1 nem a L2. Faça isso, lembre-se, como foi que eu criei a lista L1 e a L2? Listas vazias, ó. L2 igual a uma lista vazia. Então seleciona aqui, dá um Ctrl X, vai lá naquele botão de limpar, nas propriedades, e depois da última linha, que é a 3 neste caso, dá um Ctrl V. Arruma aqui, não, eu quero que você arrume automaticamente a lista 1. Vai para a linha 5, dá um Ctrl V que arruma a linha 2. Veja, eu vou limpar e tudo vai desaparecer. Mas esses objetos ficam, né, colocados. Salva, a essa altura do campeonato é sempre muito bom salvar, né? Coloque ali, ó, gerando sistemas 2x2. Opa, tá faltando aqui um Azinho. Vou fazer isso, ó. E gravei. Veja, gerei sistema, adicionei. Tá? Último toque, para que você queira ver. Se você quiser colocar aqui, ó, nessa sua tabela algumas linhas, clique 2 vezes e vem aqui antes deste V e coloque uma barra vertical e um underline. Veja que ele vai criar uma tabela com as separações. Toda vez que eu gerar adicionar, ele vai colocando dessa forma, se isso lhe interessa. O que é importante, então, a gente perceber
é que se você visitar o site para ver as instruções do comando tabela de texto, você vai ver que tem muitas possibilidades. Acertar o alinhamento, colocar porcentagem, fazer... Gente, é experimentar, né? Tá vendo? Pode criar matrizes e assim vai, mas como textos que depois podem ser exportados como imagem. Uma última coisa é que você que se interessa em levar essas coisas para o LaTeX, perceba que é possível. Ó, dentro da L1 e da L2, ele adiciona um código LaTeX. Então, se você der um Ctrl+C nisso daqui e levar para um LaTeX, talvez você consiga fazer outras edições que mais lhe interessam. Mas o trabalho bruto de gerar uma tabela grande, adiciona, gera, né? Adiciona, aí gera, adiciona. Claro, eu estou fazendo com esses botões separados, porque assim eu penso que é mais fácil você ir julgando o sistema e definindo se a tabela final lhe interessa, né? Por que essa solução está com interrogação? Ora, eu tenho duas retas verticais e que são não coincidentes. Então, não tem um ponto em comum. Há muita coisa possível de se fazer aqui. Mas eu acredito que com isso você possa perceber que usar esse script dentro dos botões, associando a esse comando executar listas de textos, vocês têm outras liberdades que talvez, quando usamos só sequências com os objetos, nós não temos. Bom, eu espero mesmo que isso possa lhe sugerir alguma coisa útil e, por enquanto, lhe desejo saúde, paz e um grande abraço.